Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, parte 14, capítulo 103. Itachi recuou em silêncio. Ele queria ficar e usar o Amaterasu para ajudar Kakashi secretamente. Mas como Obito estava tão confiante, ele deixaria nas mãos de Kakashi. E agora? Todos os presentes, de ambos os lados, estavam esperando por uma coisa. Para ver se Kakashi conseguiria desvendar o disfarce do homem mascarado e revelar a verdade. Você vai fazer sua jogada. A figura de Zetsu emergiu silenciosamente das sombras de uma árvore. Esse seu olho. O olho esquerdo de Kakashi estabilizou-se no padrão do Mangekyou Sharingan. Ele ergueu os dedos à sua frente, imitando a postura de um duelo shinobi clássico. Sua voz era firme, mas sua expressão tornou-se solene. Vou quebrar a máscara no seu rosto. Quero ver se a pessoa por trás disso é realmente aquela de que me lembro. Então prepare-se para a decepção. O olho direito do homem mascarado brilhava de forma sinistra, seu padrão Mangekyou Sharingan girando. Ele ergueu a mão, imitando a postura de Kakashi. Sua voz permaneceu fria e arrogante. A pessoa por quem você anseia já está enterrada no passado. As memórias que você deveria ter esquecido nunca deveriam ter permanecido com você. No instante seguinte, as duas figuras investiram uma contra a outra ao mesmo tempo. O confronto final desta missão de perseguição havia começado, orquestrado por aquele que teceu os fios do destino. Mas desta vez, não havia mais volta. Assim como os humanos inevitavelmente confrontam seus destinos, eles entraram em conflito. O homem mascarado desferiu um soco, recebendo o golpe de Kakashi em cheio. Era como se ele tivesse abandonado sua sinistra técnica Kamui, optando em vez disso por uma brutal troca de socos e sangue. Punhos e pernas colidiram em rápida sucessão. Kakashi levou um chute forte no estômago e foi arremessado para longe, mas suportou a dor e retaliou com uma kunai lançada no ar. Liberação de tempestade. Kunai relâmpago. A kunai, imbuída com chakra de liberação de tempestade, moveu-se em uma trajetória imprevisível. No último instante, quando se aproximava do rosto do homem mascarado, curvou-se subitamente para cima e fez um corte vertical em sua máscara. Esse cara. Instintivamente o homem mascarado ativou seu Kamui, desviando a forma de seu corpo para evitar o ataque. Mas naquele exato momento, o Mangekyou Sharingan de Kakashi girou violentamente, e a própria kunai que ele havia arremessado desapareceu em seu próprio espaço Kamui. Rachadura. O som da quebra ecoou pelo campo de batalha. A kunai, absorvida pela dimensão alternativa, materializou-se inexplicavelmente no espaço do homem mascarado, e atingiu a superfície de sua máscara. O chakra do relâmpago cortou a máscara como uma lâmina quente na manteiga, revelando o verdadeiro rosto por baixo dela. Sob a máscara quebrada, era um rosto parcialmente danificado e com cicatrizes. Enquanto Kakashi permanecia ali, encarando a resposta que buscava, ele finalmente teve a confirmação. Mesmo que ele já soubesse a verdade, mesmo tendo se preparado para o pior, seu coração ainda tremia diante da cena que se desenrolava à sua frente. Obito, é você, não é? A expressão de Obito Uchiha permaneceu indiferente. Ele não pareceu minimamente preocupado com o fato de sua identidade ter sido revelada. Em vez disso, ele simplesmente voltou a fazer selos com as mãos. Espere. Obito? Might Guy ficou estupefato com o que acabará de ouvir. Ele se virou para Kurenai buscando confirmação. É mesmo nosso antigo colega de classe, Obito Uchiha? Eu me lembro que ele morreu naquela época. Afinal, eles já haviam sido colegas de classe. No mínimo, Guy poderia pedir uma verificação. Kurenai, por outro lado, era uma mulher com uma intuição aguçada. Ele se parece com ele. Não, ele é a cara dele. Ela concentrou-se no rosto parcialmente revelado sob a máscara. Embora ainda estivesse fatigada devido à batalha de Genjutsu anterior, ela se forçou a relembrar memórias dos tempos de academia. Uma garota da nossa turma comentou uma vez que o Obito tinha uma queda pela Rin Nohara, mas a maioria das garotas achava que ele não era tão bonito quanto o Kakashi. Existiu algo parecido? Guy coçou a cabeça. Na época da escola, ele nunca dava atenção a essas coisas. Ele só se importava com uma coisa, competindo com Kakashi. Tudo que me lembro é que Obito era colega de equipe de Kakashi. Depois, eles foram designados para a mesma equipe. Durante os exames Chunin, sempre perdíamos para o time deles porque tínhamos que derrotar Kakashi primeiro. O rosto de Obito escureceu. Ouvir seus antigos colegas fofocando sobre seu passado? De repente, ele teve dificuldade em se concentrar na formação de seus selos de jutsu. Esses idiotas. Afinal, do que eles estão falando? Nossa missão de diversão foi concluída? Obito perguntou com o rosto frio. Já deveria estar feito. Itachi franziu ligeiramente as sobrancelhas. Ele não tinha certeza absoluta se o objetivo deles havia sido cumprido, mas com a identidade de Obito agora revelada, sua própria missão estava definitivamente concluída. No momento, Obito parecia extremamente frustrado. Uchiha Obito sentiu uma vontade irresistível de praguejar. Se pudesse escolher, ele desejaria que o conceito de colegas de classe não existisse neste mundo, especialmente aqueles que sabiam sobre seu passado. Obito, você esteve vivo todo esse tempo. Apenas Ataque Kakashi se absteve de mencionar seu passado, concentrando-se em vez disso no presente. Por que você não voltou para Konoha? Rin e eu sempre. Sua voz falhou subitamente, como se estivesse se lembrando de algo doloroso demais para encarar. No entanto, essas mesmas palavras, instantaneamente despertou a fúria dentro de Uchiha Obito. Você tem a audácia de mencionar Rin? Uma pontada dolorosa percorreu o coração de Obito. Um sorriso zombeteiro curvou-se no canto de seus lábios enquanto ele debochava de Kakashi por sequer ter mencionado aquele nome. Quando vi Rin morrer pelas suas mãos, minha própria sobrevivência perdeu sentido. Por que eu voltaria? Os dedos de Obito percorreram o próprio peito, como se relembrassem aquela cena inesquecível. Seu estilo relâmpago foi realmente espetacular. Atravessou o coração de Rin num instante.
Kakashi sentiu uma dor insuportável apertando seu próprio coração, uma emoção tão opressiva que quase lhe deu vontade de vomitar. O que está acontecendo? Might Guy começou a suar frio. Nem mesmo Kurenai Yui ousou dizer uma palavra. Ela simplesmente observou Kakashi e Obito com crescente tensão, aparentemente ciente da trágica história entre eles. Mas, você mudou muito, Kakashi. Obito olhou para ele com desprezo. Você costumava preferir o estilo relâmpago em batalha, mas agora se apoia no estilo tempestade, que antes desprezava. Kakashi permaneceu em silêncio, sem conseguir encontrar palavras para refutá-lo. Nos últimos dias da Terceira Grande Guerra Ninja, Nohara Rin teve o poder da Três Caudas implantado pelo shinobi de Kirigakuri. Para impedir que a besta fosse libertada sobre Konoha, ela se jogou deliberadamente sobre o Chidori de Kakashi. Por causa disso, por ter usado o estilo relâmpago para matar seu próprio camarada, Kakashi passou a ser atormentado por pesadelos desde então. Ao longo dos anos, ele gradualmente passou a usar o estilo tempestade de seu pai em combate, especialmente ao enfrentar Obito, como se estivesse evitando seus erros do passado. E no entanto você não mudou nada. A expressão de Obito tornou-se mais fria, sua voz carregada de desprezo. Um dia pensei que você seria como seu pai, Sakuma Taki, e que prezaria seus companheiros acima de tudo. Mas no fim, você estava disposto a matar um companheiro pelo bem de Konoha. Você não é diferente deste mundo distorcido, não é diferente daquela vila miserável. Não há mais nada que vale a pena relembrar. Foi exatamente isso que o Uchiha Madara lhe disse. Madara certa vez falou sobre como os shinobi de Konoha sacrificariam qualquer coisa por sua vila. O assassinato de Rin por Kakashi foi apenas mais um exemplo disso, um desfecho inevitável. Mas, isso era algo que Obito jamais poderia aceitar. Independentemente do que acontecesse, ele jamais conseguiria aceitar a morte de Rin. Jamais aceitaria que a garota gentil e bondosa que sempre cuidou dele tivesse morrido pelas mãos da mesma pessoa a quem ele havia confiado. Desculpe. Kakashi sentia-se fraco por inteiro. Seu corpo implorava por alívio da agonia que lhe apertava o peito, tornando até mesmo a fala difícil. Rin, naquela época. Eu já sei que ela queria morrer. O olhar de Obito era gélido enquanto encarava Kakashi. Mas um homem que jurou proteger seus camaradas acabou matando um com as próprias mãos. Este mundo de conflitos e derramamento de sangue sem fim não passa de escuridão e absurdo. Eu vejo isso com muito mais clareza do que você agora. Kakashi não respondeu. Porque a morte de Rin foi um erro pelo qual ele jamais poderia se redimir. Ele nunca imaginou que o jutsu do qual um dia se orgulhara seria justamente o que mataria seu amigo mais próximo. Toda vez que ele pensava naquele momento, a respiração ficou difícil. Não se preocupe. Já não te culpo por isso. Obito observou Kakashi agarrar o peito de dor, meio ajoelhado no chão, e continuou friamente. Se eu te matar, te poupar ou exterminar todos aqui, nada disso importa mais. Até mesmo este mundo não merece mais existir aos meus olhos. Kakashi permaneceu em silêncio. Além da dor física, ele sentia um fardo ainda mais pesado. A vergonha insuportável de encarar seu antigo amigo, o amigo que um dia lhe confiara tudo, apenas para vê-lo falhar completamente. E então, alguém interveio para aliviar a tensão. Chegou a hora de irmos embora. A voz calma de Uchiha Itachi lembrou Obito, fazendo-o olhar para Kakashi e os outros uma última vez. Capitão Kakashi, Capitão Yamato, Gai e Kurenai, vocês todos devem ir embora também. Esta não é uma batalha da qual vocês deveriam participar, mas ainda não temos. Might Guy não estava disposto a abandonar a missão de resgatar Anko Mitarashi. Kakashi, ainda fraco, estendeu a mão para impedi-lo. Ele compreendeu que Itachi era a chave para resgatar Anko. Além do mais, o resgate de Anko deixou de ser a única prioridade. Kakashi precisava descobrir a verdade sobre o passado de Obito e os verdadeiros motivos por trás do massacre do clã Uchiha por Itachi. Só então haveria alguma esperança de resgatar Anko no futuro. Para ser honesto, a mente de Kakashi era uma bagunça. Naquele momento, ele sabia que não conseguiria se obrigar a lutar contra Obito. Mas ao mesmo tempo também não podia permitir que Gai e os outros se envolvessem nesse conflito. Enquanto Kakashi se esforçava para falar, uma súbita crise de tosse fez com que sangue jorrasse de seus lábios, um extravasamento de toda a dor que ele vinha reprimindo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que finalmente podia respirar novamente. Kakashi. Might Guy levou um susto e correu para ajudá-lo. Kurenai também se apressou em ajudar a verificar o estado de Kakashi. Kakashi-senpai. Yamato estava ao seu lado, observando com cautela tanto Obito quanto Itachi. Mas, eles já haviam perdido o interesse em ficar aqui. Um fracasso será sempre um fracasso. Com um último sorriso de escárnio, Obito virou as costas para Kakashi e saiu sem olhar para trás. Itachi, no entanto, lançou um breve olhar para Kakashi, embora não tenha dito nada e então seguiu Obito. A presença de Zetsu desapareceu na terra. Mesmo depois de Obito e Itachi terem partido, ele permaneceu para trás para ficar de olho no shinobi de Konoha. Kakashi. Might Guy olhou para seu amigo com profunda preocupação. Após a Terceira Grande Guerra Ninja, Kakashi mergulhou no desespero. Agora, Guy finalmente entendia o porquê seu antigo camarada havia tirado a própria vida. Claro, o próprio Guy havia sofrido suas próprias perdas. Seu pai, Might Dui, sacrificou-se nos últimos dias da guerra para protegê-los. Seus restos mortais foram reduzidos a pouco mais que carvão. Yamato Kurenai. Kakashi balançou a cabeça, como se entendesse a tentativa silenciosa de conforto de Guy. Ele sussurrou, vamos sair daqui primeiro e nos reagrupar. Tudo bem. Guy concordou imediatamente. Yamato também assentiu com a cabeça. Kurenai franziu ligeiramente a testa, pressentindo que aquela missão havia fracassado. Mas o fracasso não era o fim. Talvez, Kakashi os mandaria embora e assumir a responsabilidade de resgatar Anko, bem como caçar Obito. Ela olhou para Kakashi com um brilho de preocupação nos olhos.
Em voz baixa sugeriu, Kakashi não vá sozinho. Não temos muitos colegas de classe restantes. Se precisar de ajuda, podemos encontrar reforços. A aldeia não tem reforços de sobra. Até Gai ficou perplexo com aquilo. Mesmo ele, com seu conhecimento superficial de política, sabia que Konoha estava em uma situação desesperadora. Kurenai hesitou antes de acrescentar. Na verdade, temos mais um colega de classe. Ele só não está em Konoha. Ele é um ninja guardião na capital. Será? Gai tentou se lembrar. Não envolvam Azuma. Kakashi suspirou. Ele não queria arrastar mais pessoas para essa confusão. Mas, ele precisava descobrir a verdade. E para fazer isso, ele precisava retornar a Konoha. No mínimo, ele precisava relatar tudo ao terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Essa questão era muito importante, especialmente porque tanto Uchiha Obito quanto Uchiha Itachi pareciam fazer parte de uma organização perigosa, que aparentemente tinha ligações com outro ninja renegado de nível S de Konoha, Orochimaru. No entanto, ficou claro que Orochimaru não teria vida fácil naquela organização. Afinal, o verdadeiro líder do grupo, Emiya Shigen, estava trazendo Anko Mitarashi de volta enquanto buscava maneiras de manipular ambos os lados. Em termos simples, ele estava usando a existência de Orochimaru para pressionar Anko a trabalhar para Akatsuki, enquanto também usava a situação de Anko para manter Orochimaru sob controle. Se algum deles realmente caiu nessa armadilha, não importava. Por quê? O ódio de Anko por Orochimaru era real, e o desejo de Orochimaru de manter Anko viva também era real. Quando laços são formados, fios invisíveis começam a se entrelaçar. Esses fios inevitavelmente se tecerão em uma gaiola, uma da qual aqueles presos por eles jamais escaparão. Capítulo 104. Terra da Chuva. Base da Akatsuki. Quando Shigen retornou à base da Akatsuki com Anko Mitarashi, ela já havia fingido lealdade para se aproximar o suficiente e assassinar Orochimaru. Para ela, essa era uma oportunidade rara. Deixar Konoha temporariamente não importava. Contanto que ela conseguisse matar o professor traidor que a havia abandonado, ela finalmente se livraria da humilhação que carregava há tanto tempo. Os olhos de Anko ardiam de determinação, e o sorriso doce, porém perigoso, em seu rosto deixava claro o quanto ela desejava matar Orochimaru. Ela era uma mulher problemática. Mas, no fim das contas, ela era apenas um problema de Orochimaru. Você ficará de olho em Orochimaru. As ordens de Shigen eram simples e diretas, sem levar em consideração os problemas que Anko poderia causar a Orochimaru no futuro. O resto depende de você. Não se preocupe. Eu vou matá-lo com certeza. Anko estreitou os olhos. Parecia que ela realmente acreditava que poderia assassinar Orochimaru. Claro, essa ilusão atingiu o ápice no momento em que ela finalmente viu Orochimaru novamente. Quando Shigen trouxe Anko à sua presença, a expressão de Orochimaru estava longe de ser agradável. Seu rosto escureceu, seu olhar tão profundo que parecia capaz de expelir veneno. Não há necessidade de apresentações, presumo? Shigen observou o reencontro entre professor e aluno, falando suavemente. Orochimaru, nosso futuro aliado para obter informações sobre Konoha. Anko Mitarashi, aquela que representará tanto a mim quanto a Akatsuki na vigilância de Orochimaru. Já faz muito tempo, Orochimaru, sensei. Ao ver Orochimaru, Anko umedeceu os lábios imitando seus trejeitos. A ideia de que ele trairia Konoha encheu seus olhos com um brilho perigoso. Sensei, por que o senhor parece tão infeliz em me ver? Idiota. Orochimaru cerrou os dentes, tomado pela frustração. Que diabos? Aquele velho, o terceiro Hokage, não conseguiu proteger nem um único shinobi? Seu plano de contingência em Konoha, seu meio de ressurreição, foi exposto pela Akatsuki tão rapidamente? E pior, Shigen já havia levado o Anko de volta com ele. Esse tolo Anko. Será que ela realmente enlouqueceu em seu desejo de matar seu antigo professor? Ela chegou a escolher unir forças com Shigen e Akatsuki, o que fez Orochimaru amaldiçoá-la em silêncio. Além disso, e se Anko tivesse sido descoberta por Shigen? Isso significava que Shigen agora tinha em suas mãos seu trunfo para a ressurreição. Orochimaru estava à sua mercê, aparentemente forçado a servi-lo. Parece que ele precisaria elaborar mais planos de contingência. Bem então, Orochimaru suspirou interiormente, mas não teve escolha a não ser cumprir o acordo prévio. Ele falou em voz baixa. Conforme nosso combinado, encontrarei uma maneira de restabelecer contato com Danzou Shimura e obter as informações que você precisa dele. Qualquer contato com Danzou deve ser feito sob vigilância da Akatsuki. Shigen interrompeu, deixando claro que não tinha intenção de confiar completamente em Orochimaru. Até que eu possa confiar plenamente em você, todas as suas ações serão monitoradas. Em troca, eu lhe darei o apoio necessário. Você certamente é cauteloso. Orochimaru soltou uma risada desamparada. Tudo bem, nada disso importava. Contanto que conseguisse sobreviver a essa provação, ele criaria ainda mais métodos de ressurreição marcados pela maldição. Eventualmente, ele encontraria uma maneira de escapar das garras da Akatsuki. Assim que eu entrar em contato com Danzou, seus subordinados certamente avaliarão minha situação atual. Não posso ficar na base da Akatsuki. Os olhos serpentinos de Orochimaru se estreitaram enquanto ele sugeria casualmente seu próprio plano para Shigen. Caso contrário, isso pode levantar as suspeitas de Danzou. Você quer retornar à sua base? Shigen não ofereceu nenhuma resistência ao pedido de Orochimaru. Preciso apenas continuar minha própria pesquisa. Orochimaru assentiu, sorrindo. Tenho certeza de que até você, Lord Shigen, entende o impacto dos avanços científicos no ninjutsu médico. Talvez possamos colaborar. Se surgir a oportunidade, farei a pesquisa com você. Shigen concordou casualmente, sem rejeitar nem aprovar a proposta de Orochimaru. Não deposito mais fé cega no ninjutsu médico. Minhas técnicas podem curar qualquer enfermidade física no corpo humano, mas não podem curar as fraturas da alma humana. Orochimaru ficou ligeiramente surpreso. Ele percebeu que Shigen estava falando a verdade.
No entanto, ouvir aquelas palavras trazia consigo um certo tom melancólico. Se aquela velha amiga dele, Tsunade, que ainda viaja pelo mundo, soubesse disso, provavelmente ficaria com o coração partido. Enquanto Shijin fazia os preparativos para a transferência de Orochimaru, Uchiha Obito e Uchiha Itachi retornaram a Akatsuki após concluírem sua missão de interceptar o esquadrão de Konoha. Mas a expressão de Obito era desagradável. Zetsu Negro e Zetsu Branco, que estavam monitorando a batalha, também retornaram, relatando tudo o que havia acontecido a Shijin, enquanto inevitavelmente zombavam de Obito. Como Shijin havia previsto, Obito revelou sua verdadeira identidade a Kakashi. No entanto, a missão designada pelo sistema Shinobi ainda não havia sido totalmente concluída. Isso era de se esperar. Afinal, uma missão classificada como SSS era a de maior dificuldade em todo o sistema. As recompensas por tal missão eram substanciais. Mas por ora, o simples fato de Kakashi e sua equipe descobrirem a identidade de Obito não era suficiente para ativar as condições do sistema. No entanto, na verdade não fazia diferença. Se o esquadrão de Kakashi relatasse a Konoha a sobrevivência de Obito e nada de grave acontecesse, Shijin estava preparado para executar a próxima fase de seu plano. Orquestrar um evento que tornaria o nome de Obito verdadeiramente infame em todo o mundo Shinobi. Um evento cataclísmico que abalaria o mundo inteiro. Dessa forma, todos conheceriam Uchiha Obito. Ele não seria mais o homem mascarado desconhecido que espreitava nas sombras. Todos os Shinobi do mundo conheceriam seu nome. Ouvi, Kakashi já descobriu sua identidade. Shijin não fez nenhum esforço para suavizar suas palavras, pois não tinha necessidade de se preocupar com os sentimentos de Obito. Não importa se ele sabe ou não. Obito cerrou os punhos e continuou indiferente. Kakashi não passa de um fracasso, ele jamais poderia nos ameaçar. Itachi olhou para ele de soslaio. Se Obito tivesse realmente conseguido derrotar Kakashi e Gai com facilidade no campo de batalha, talvez Itachi tivesse reconhecido sua confiança. Mas a luta não tinha corrido exatamente bem para ele. De onde vinha essa confiança? Você tem razão. Mas Kakashi representa Konoha. Konoha está de olho na Akatsuki há algum tempo. No entanto, pelo que eu sei, o único em Konoha que realmente tinha conhecimento da existência da Akatsuki era Danzou Shimura. Shijin falou calmamente, revelando suas verdadeiras intenções. Originalmente, eu planejava usar as conexões de Orochimaru com Danzou para eliminá-lo, um problema que deveria ter sido resolvido há muito tempo. Mas agora com você se expondo a Kakashi, mesmo que eliminemos Danzou, a curiosidade de Konoha em relação a nós não diminuirá. A expressão de Obito escureceu. Esse desgraçado. Será que ele estava tentando jogar a culpa nele novamente? E no entanto não havia como Obito se livrar disso. Ele nem sequer havia percebido que Shijin estava tramando usar Orochimaru para se livrar de Danzou até agora. Então, o que você sugere? Obito não conseguiu entender e ainda irritado bufou. Eu devia ter matado aquele Kakashi inútil. Os olhos de Itachi piscaram. Agora não era hora para bravatas vazias. Será que Obito realmente achou que conseguiria derrotar o esquadrão de Kakashi? Você diz que... Mas seu desempenho no campo de batalha esteve longe de ser convincente. Zetsu Negro deu um sorriso zombeteiro. Ele havia testemunhado em primeira mão a luta desastrosa de Obito. Honestamente, talvez tivesse sido melhor se o próprio Lord Shijin tivesse lidado com o esquadrão de Kakashi. O plano era que você resolvesse as pendências. Zetsu Negro continuou a provocar Obito, aparentemente esquecendo seu papel original na missão. Mas em vez disso, você acabou expondo ainda mais fraquezas às forças de Konoha. Zetsu Negro. A fúria de Obito se acendeu enquanto ele encarava a figura sombria. Ele já estava furioso por causa do confronto com Kakashi, e agora tinha que suportar o ridículo da única entidade que ele mais desprezava? Suficiente. Não vamos perder tempo discutindo o passado. Shijin interrompeu, pondo fim ao conflito iminente. Seus olhos mortalmente imóveis piscaram levemente enquanto ele falava em tom firme. Agora, nossa prioridade é como lidar com os problemas que herdamos. Se Obito morresse, Zetsu Negro sugeriu astutamente, com a voz carregada de intenções ocultas. Obito recusou-se sequer a reconhecer o comentário. Na verdade, não é uma má ideia. Um pensamento repentino atingiu Zetsu Negro, não sobre matar Obito, mas sobre forjar sua morte. Lembro-me de que o clã Uchiha possui uma técnica proibida chamada Izanagi. Usando o selo de transcrição, a ativação do Izanagi pode ser pré-programada, de forma semelhante à batalha final entre Madara e Hashirama. Naquela hora, Madara quase conseguiu. Se após ativar o Izanagi, ele tivesse optado por não provocar Shijin, poderia ter fingido completamente a própria morte e escapado sem ser notado. Não há necessidade disso. Obito interrompeu friamente os devaneios de Zetsu Negro. Recusou-se a fugir como um cão vadio. Em vez disso, simplesmente declarou, se Konoha ousar interferir em nossos planos, eliminarei quem quer que se coloque em nosso caminho. Zetsu Negro deu uma risadinha suave, claramente não convencido. Considerando seu desempenho em batalha, isso não é nada tranquilizador. Seu pequeno. Estou errado? Você? Que fracasso inútil. Suficiente. Já chega. Shijin pôs fim à discussão mais uma vez. Seu olhar sinistro e sem vida cintilou brevemente enquanto falava. Zetsu Negro, Zetsu Branco. Continuem procurando por recrutas em potencial e rastreando os Jinchuriki pelo mundo Shinobi. Entendido. Zetsu Negro obedeceu imediatamente.
Obito, você e Itachi ficarão de olho em Orochimaru. Shigen se virou para Obito, entregando-lhe mais uma missão difícil sem hesitar. Embora Anko tenha concordado em se infiltrar em nosso nome, seu temperamento torna improvável que ela descubra algo útil. Entendi. Obito respondeu com arrogância, como se a missão fosse indigna dele. Itachi baixou ligeiramente a cabeça. Essa configuração atendia perfeitamente aos seus objetivos. Com isso, a sala esvaziou. Shigen agora estava sozinho. Seu sistema Shinobi apresentou uma falha temporária, forçando-o a despachar às pressas Zetsu Negro e Obito. Essa perturbação. Isso significava que algo estava acontecendo em Konoha. Vila da Folha. Gabinete do Hokage. Kakashi estava de pé diante da mesa. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, segurava seu cachimbo na boca, o rosto envelhecido tomado pela preocupação. Ele acabará de ouvir o relatório de Kakashi sobre a sobrevivência de Uchiha Obito. Ao contrário de Kakashi, que ainda estava processando o peso emocional de ver seu antigo camarada vivo, Hiruzen havia adquirido uma perspectiva muito mais ampla com essa informação. Então, em outras palavras, Uchiha Obito não morreu durante a Terceira Guerra Shinobi. Ele fingiu sua morte e deixou a vila, mantendo sua identidade oculta por trás de uma máscara durante todo esse tempo. Ele também despertou um Mangekyou Sharingan espaço-temporal. Hiruzen soltou um profundo suspiro ao se lembrar das informações que Itachi havia relatado após o massacre Uchiha. E quando você o encontrou, ele estava com Uchiha Itachi, impedindo você de resgatar Anko. Sim, Kakashi não pôde negar. Todos os presentes tinham presenciado o ocorrido. Não havia como esconder a verdade. Mesmo assim, Kakashi tentou argumentar com o Hokage. Tudo isso é culpa minha. Obito viu Rin morrer pelas minhas mãos. É por isso que ele nunca voltou para a vila. Kakashi, isso não é culpa sua. Hiruzen balançou a cabeça com um suspiro. Obito escolheu o caminho errado. Esse nunca foi um fardo que você deveria carregar. Não deixe que isso pese sobre você. Ao perceber a confusão persistente na expressão de Kakashi, Hiruzen não teve outra escolha senão deixar sua posição clara. Kakashi, preciso emitir uma ordem de ninja renegado de nível S para Uchiha Obito. Terceiro Hokage. Os olhos de Kakashi se arregalaram em choque. Kakashi, eu não vou mudar minha decisão. Hiruzen ergueu o braço, contemplando o selo gravado nele. Seus pensamentos vagaram 8 anos para o passado. O poder da marca da maldição que Shigen lhe deixará fora inestimável durante o ataque da raposa de 9 caudas. Isso lhe permitiu ajudar a selar a besta, testemunhar os momentos finais de Minato Namikaze e Kushina Uzumaki e descobrir parte da verdade por trás da calamidade. 8 anos atrás, um homem mascarado, possuidor de habilidades espaço-temporais, orquestrou o ataque da raposa de 9 caudas a Konoha. Aquele único acontecimento mergulhou a aldeia numa longa era de dificuldades e vulnerabilidade. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 105. 8 anos atrás, a aldeia foi atingida pelo ataque da raposa de 9 caudas. Como uma certa figura importante ajudou Konoha a suprimir a besta, subestimamos tolamente o risco de outro surto. Acreditávamos que tal evento jamais se repetiria e, como resultado, inúmeras pessoas na vila perderam suas vidas. Hiruzen Sarutobi estava sentado à sua mesa, relembrando os horrores daquela noite e o grave erro de cálculo que cometeram ao avaliar a ameaça da raposa de 9 caudas. Ele não conseguiu esconder a verdade de Kakashi. Ele precisava explicar por que Uchiha Obito estava sendo designado como um ninja renegado, para que Kakashi não deixasse suas emoções o levarem ao erro. Uma figura magnífica. Kakashi lembrou-se de um nome que Konoha mantinha em segredo há muito tempo. Aquele, quem havia ensinado ao pai como integrar a liberação de tempestades. Aquele, Tsunade sempre falava disso com profundo sentimento. Shigen, Hiruzen assentiu, confirmando. O mundo Shinobi jamais poderia obscurecer seu brilho. Quando você cresceu, certamente já ouviu seu nome muitas vezes. Naquela época, ele ajudou Konoha a conter o ataque da raposa de 9 caudas. Sem a ajuda dele, jamais teríamos conseguido selar a besta, nem Konoha teria conquistado seu primeiro Jinchuriki da raposa de 9 caudas. A verdade era, Shigen contribuiu muito para Konoha. Ele deixou um legado inestimável. Além dos inúmeros pergaminhos médicos e das marcas de maldição que colocou em Hiruzen, Danzou e Tsunade, sua contribuição mais significativa foi supervisionar a raposa de 9 caudas. A primeira Jinchuriki da raposa de 9 caudas, Mito Uzumaki, dominou o poder da besta graças a ele. A segunda Jinchuriki, Kushina Uzumaki, aprendeu com Mito como suprimir o chakra da raposa de 9 caudas evocando emoções do seu passado, acessando sentimentos profundamente reprimidos para apaziguar sua fúria. Este método foi altamente eficaz. Embora a raposa de 9 caudas detestasse Konoha por explorá-la, seus longos anos de coexistência com Kushina tornaram impossível que permanecesse completamente indiferente. Mesmo que nunca tenha permitido que ela usasse todo o seu poder, jamais tentou causar destruição enquanto estava selada dentro dela. Lembro-me de que você já foi designado para proteger Kushina. Hiruzen olhou para Kakashi com um olhar solene. Você deve se lembrar de como ela adorava ouvir histórias sobre o Lord Shigen. Sim. Kakashi baixou a cabeça. Essa fora uma ordem de seu mestre, Minato Namikaze, durante um período sombrio de sua vida. Ele havia sido designado como guarda-ambu de Kushina enquanto ela estava grávida. Kakashi murmurou. Só fui dispensado do serviço quando ela estava prestes a dar à luz. Naquela hora. Como uma Jinchuriki era mais vulnerável durante o parto, funcionários de patente superior assumiam o controle para evitar quaisquer acidentes. Naquela noite, não deveria ter havido problemas. A própria Kushina acreditava que seu selo não falharia durante o parto. Hiruzen lembrou-se da confiança inabalável dela e suspirou. Ele havia baixado a guarda, acreditando que não havia motivo para preocupação, já que a raposa de 9 caudas nunca havia se comportado mal antes. Mas, naquela noite apareceu um homem mascarado, uma figura enigmática com um único Sharingan.
Ele massacrou os shinobi que protegiam Kushina. A expressão de Hiruzen escureceu ao se lembrar de uma perda irreparável. E ele matou Bivaco, que estava ajudando no parto. Apenas Hiruzen ainda se lembrava de sua esposa. Talvez apenas a família tenha realmente lamentado o falecimento. O rosto de Kakashi empalideceu. Aquele homem mascarado possuía habilidades de manipulação do espaço-tempo. Após massacrar todos os presentes, ele extraiu a raposa de 9 caudas de Kushina e usou seu Mangekyou Sharingan para controlá-la, desencadeando uma devastação na vila. Era óbito. A mão de Kakashi tremeu ao tocar sua órbita ocular. Se houvesse outros homens mascarados, seria possível. Mas um usuário do Sharingan com jutsus de manipulação do espaço-tempo? Somente o Uchiha Obito se encaixa nessa descrição. Naquela época, ele se autodenominava Madara Uchiha. Hiruzen não escondeu mais a verdade. Mas Minato percebeu seu engano. Mesmo tendo perdido um olho, Madara deveria ter sido capaz de usar o poder avassalador do Susanoo. No entanto, quando Minato expulsou o mascarado, ele não usou Susanoo sequer uma vez. Agora parece claro. O homem mascarado que se aproveitou do estado de fragilidade de Kushina para orquestrar o ataque da raposa de 9 caudas era o Uchiha Obito. O ataque da raposa de 9 caudas deixou uma cicatriz ensanguentada em Konoha. Minato Namikaze, o quarto Hokage. Sua esposa Kushina Uzumaki. Esposa de Hiruzen, Bivaco Sarutobi. O pai de Kurenai, Shinku Yui. Seu camarada de longa data, Torifu Kimichi. E inúmeros shinobi de elite civis pereceram. Dizer simplesmente que os crimes de Obito eram atrozes seria um eufemismo. Aquela noite tinha sido tão catastrófica. Até mesmo Hiruzen, um homem conhecido por sua benevolência, não conseguiu perdoar os pecados de Obito. Como Hokage, ele testemunhou a luta e a fragilidade de Konoha no pós-guerra mais diretamente do que qualquer outra pessoa. Essa situação era ainda mais grave do que a crise que se seguiu à morte do segundo Hokage. Ela forçou Hiruzen a dedicar todas as suas energias à formação da próxima geração. Após o ataque da raposa de 9 caudas, ele chegou a duvidar da identidade do homem mascarado. Mas no fim foi obrigado a acatar os avisos de Tobirama sobre a imprevisibilidade do clã Uchiha. Em última análise, isso aprofundou ainda mais a divisão entre a liderança de Konoha e o clã Uchiha. Ninguém esperava que o culpado era um Uchiha supostamente morto, Obito. Kakashi lutou para falar, mas apenas cerrou os dentes. Obito, fez tudo isso porque eu deixei Rin morrer. Isso não é culpa sua. A expressão de Hiruzen endureceu. Ele olhou diretamente nos olhos de Kakashi e perguntou em tom grave. Independentemente de saber ou não a verdade sobre a morte de Rin, um homem que herdou a dor e o ódio nascidos do ataque da raposa de 9 caudas, eu jamais teria permissão para morar nessa vila. Até mesmo Naruto, a própria personificação da raposa de 9 caudas, era pouco tolerado pelo povo de Konoha. Suficiente. Não fique remoendo isso por mais tempo. Talvez seja a hora de eu lhe atribuir uma missão mais adequada. Hiruzen suspirou, dando um passo à frente para colocar uma mão reconfortante no ombro de Kakashi. Você finalmente parece vivo de novo. Proteger os vivos é sempre mais significativo do que se apegar ao passado. Quero continuar a missão para resgatar Anko. O olhar de Kakashi se baixou, relutante em aceitar qualquer transferência. Ele sabia que resgatar Anko significaria outro confronto com Obito. Hiruzen sentiu uma dor de cabeça se formando. Kakashi manteve a cabeça baixa enquanto falava. Também encontramos o Uchiha Itachi. Acredito que o massacre Uchiha seja mais complexo do que nos contaram. A dor de cabeça de Hiruzen piorou. Itachi. O rosto do velho Hokage enrugou-se como casca de árvore envelhecida, sua expressão pesada. E quanto a ele? Ele me forneceu informações sobre Obito em segredo. Kakashi finalmente ergueu o olhar, tentando argumentar pela inocência de Itachi. Ele também me disse que cuidaria da situação de Anko. Suspeito que o verdadeiro culpado pelo massacre Uchiha não tenha sido Itachi. Hiruzen ficou sem palavras. Itachi ainda cumpria seu dever como espião de Konoha. Não conte a ninguém. A voz de Hiruzen transmitia uma autoridade inabalável. Ninguém pode saber sobre Itachi. Os olhos de Kakashi se arregalaram em compreensão. Isso praticamente confirmou que havia algo oculto por trás do massacre Uchiha. Caso contrário, o terceiro Hokage não teria insistido tanto. Os olhos de Hiruzen se estreitaram. O idoso Hokage mergulhou em profunda reflexão, debatendo se deveria ou não revelar a verdade sobre o massacre Uchiha a Kakashi. Afinal, foi uma falha da liderança de Konoha. Isso fazia parte de seu plano meticulosamente orquestrado. No entanto, o que estava feito, estava feito. O ato de Itachi de passar informações para Kakashi essencialmente revelou parte do segredo. Hiruzen não conseguia entender por que Itachi havia corrido tal risco, mas só podia presumir que Itachi confiava em Kakashi e queria que ele soubesse a verdade. Venha comigo. Hiruzen pegou seu cachimbo, colocou lentamente seu chapéu de Hokage na cabeça e saiu da torre Hokage. Ele conduziu Kakashi pelas ruas desertas, durante todo o caminho até as terras do clã Uchiha, onde o cheiro de sangue ainda persistia levemente. Desde a era do segundo Hokage, sempre houve discórdia entre o clã Uchiha e a vila. A tensão aumentou depois que o homem mascarado, Obito, incitou o ataque da raposa de 9 caudas. Os líderes da vila não conseguiam determinar sua verdadeira identidade, mas suspeitavam que ele fosse do clã Uchiha. A crescente desconfiança em relação aos Uchiha levou a uma maior vigilância, o que, por sua vez, fez com que os Uchiha temessem estar sendo reprimidos. A divisão se aprofundou até que, finalmente, eles planejaram um golpe de estado. Kakashi cerrou os punhos. Mas havia aqueles que desejavam evitar o conflito, tal como Itachi e o falecido Shizui Uchiha.
Hiruzen estava de pé nos degraus do santuário Naka, contemplando as ruínas do outrora orgulhoso distrito Uchiha. Mas o preconceito é uma montanha intransponível. Sem confiança mútua não haveria reconciliação. Embora Itachi e Shizui tenham tentado construir pontes entre os dois lados, passando informações do clã Uchiha para a vila e vice-versa, nenhum dos lados estava disposto a ceder. Itachi tornou-se um agente duplo, na esperança de encontrar uma solução pacífica, mas no fim, não lhe restou outra escolha. Naquela hora, Kakashi relembrou o dia em que Itachi se juntou a Anbu. Ele já havia se deparado com um dilema semelhante? No fim, o clã Uchiha tentou dar um golpe de estado. Como Hokage, assuma a responsabilidade por esse fracasso. Não conseguia encontrar uma solução para a ruptura entre a vila e o clã Uchiha. No fim, Itachi, manipulado por Danzou, tomou a decisão final. Aniquilou seu próprio clã para proteger Konoha e evitar uma guerra civil. Naquela época, Obito havia se infiltrado na vila disfarçado. Ele estava lá para semear o caos e foi escolhido por Itachi para ajudar no massacre. A voz de Hiruzen ficou mais grave. Eu deveria ter encontrado uma maneira melhor de protegê-lo. Mas depois de destruir seu próprio clã, ele me disse que desertaria, optando por se infiltrar na organização do Homem Mascarado. E eu acreditei. Que a sua deserção possa nos dar uma ideia da verdadeira identidade do Homem Mascarado e dos seus motivos para orquestrar o ataque da Raposa de 9 Caudas. Como Hokage, Hiruzen fez a escolha que considerou necessária. Ele precisava aprender mais sobre o Homem Mascarado para evitar futuras ameaças a Konoha. Mas, Itachi teve sucesso muito mais rápido do que o previsto. Até mesmo Hiruzen esperava que a missão de Itachi levasse anos. Mas mal havia passado algum tempo quando ele já havia descoberto a verdadeira identidade do Homem Mascarado, o Uchiha Obito. Itachi é um shinobi excepcional. Hiruzen se virou para Kakashi. Seja resgatar Anko ou lidar com Obito, deixe que ele cuide disso por enquanto. O fato de ele ter arriscado enviar informações para você já foi um ato perigoso. Nossa conversa de hoje deve permanecer em segredo, não conte a ninguém. Entendido. Kakashi curvou a cabeça em silêncio. O peso de tudo que ele havia aprendido era simplesmente avassalador. Ele mal conseguia conceber que seu amigo, outrora tão querido, tivesse se tornado um assassino em massa. Que Obito foi o motivo da morte de seu professor. Proteger os seres vivos é a nossa maior responsabilidade. Hiruzen ajustou seu chapéu de Hokage e desceu do santuário. Kakashi, é hora de deixar o passado para trás. É hora de você viver de novo. Venha comigo conhecer o filho de Minato. Agora, Hiruzen pretendia levá-lo para ver Naruto Uzumaki. Embora Kakashi não tivesse nenhuma ligação real com o filho de Minato, ele vagava pela vida como um fantasma, indiferente à existência do garoto. Mas o laço entre eles tinha sido forjada pelo próprio Minato. Aquela criança adora as histórias do Sr. Shigen. Hiruzen deixou de lado seu coração pesado por um momento e sorriu ao pensar no jovem brilhante. É uma grande coincidência. Ele está crescendo para ser exatamente como Lord Shigen, carregando um amor infinito por todos em seu coração. Afinal, aquela criança era o terceiro Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas. Se Naruto admirava Shigen, então ele poderia um dia desenvolver um vínculo semelhante com a besta selada dentro dele. Isso era algo que Hiruzen havia aprendido com Mito Uzumaki e Kushina Uzumaki. Ele acreditava que contar frequentemente a Naruto sobre Shigen só traria benefícios para a vila. Infelizmente, Hiruzen não fazia ideia. Shigen não era mais o homem que fora um dia. Enquanto Hiruzen oferecia uma recompensa mundial pela cabeça de Uchiha Obito, Shigen permanecia dentro de sua dimensão Kamui. Ele examinou o vazio e suspirou aliviado. Isso significava, sua dimensão Kamui era separada da de Obito. Isso significava, este vasto espaço vazio era o lugar perfeito para guardar as recompensas de sua missão de nível SSS. É missão de rank SSS. Revele ao mundo que o Homem Mascarado é Uchiha Obito. Missão concluída. Recompensa, Jinchuriki do 10 Caudas, Selo do Caixão do 10 Caudas dos 6 Caminhos, Selo ao 10 Caudas, e Selo de Liberação da Besta com Cauda. Liberta as bestas com cauda. A recompensa por essa missão foi absurdamente generosa. Era quase comparável a obter os restos mortais do Sábio dos 6 Caminhos, não apenas em potência de chakra, mas em volume absoluto. A quantidade de chakra que percorria o corpo de Shigen após adquirir o 10 Caudas havia disparado para dezenas de milhares. Apareça. 10 Caudas. Shigen ergueu a mão, seu Rinnegan brilhando com um fulgor gélido. No instante seguinte, uma energia de chakra avassaladora irrompeu de dentro dele. Propagou-se como massas de carne contorcidas, retorcendo-se e expandindo-se no espaço Kamui, até que se materializou completamente como uma besta colossal e grotesca. Se não fosse pelo seu Mangekyou Sharingan eterno e pelo chakra dos 6 caminhos fortalecendo seu Kamui, este espaço talvez não fosse capaz de contê-lo. A 10 caudas. A besta com cauda mais poderosa que existe. O próprio ser Kizetsu Negro tanto buscará ressuscitar, a encarnação física da árvore divina. Se Zetsu Negro descobrisse que Shigen havia conseguido uma segunda 10 caudas, pode enlouquecer completamente na hora. Pode até mesmo abandonar completamente seu plano de reviver Kaguya. Foi exatamente por isso que Shigen teve que guardar esse segredo por enquanto. Levantando a mão, ele rapidamente teceu uma série de formações seladoras, construindo barreiras para impedir que alguém invocasse a 10 caudas. Ainda bem que tem um corpo imortal do Edo Tensei. Shigen exalou aliviado, sentindo uma gratidão incomum por Orochimaru tê-lo ressuscitado. Se eu ainda estivesse vivo, separar a 10 caudas do meu corpo poderia ter me deixado acamado por meses. Agora posso fazer isso com calma. Talvez. Chegou a hora de recrutar Kabuto como agente duplo. Afinal, com uma missão concluída ele tinha uma vaga aberta para uma nova missão. Missões inacabadas 2 de 3.
Shigen pretendia encontrar uma maneira de desencadear outra missão de alta recompensa ligada a figuras importantes. Um único 10 caudas não foi suficiente para garantir a vitória sobre Kaguya. Afinal, de acordo com as memórias de sua vida passada, o jutsu espaço-temporal de Kaguya era terrivelmente poderoso. Kamui era brincadeira de criança em comparação. Capítulo 106. Shigen estava de bom humor. Embora ele sempre fosse calmo como água parada, obter secretamente uma 10 caudas foi o suficiente para melhorar um pouco seu humor. Zetsu Negro também estava muito animado, porque a recompensa por Uchiha Obito estava se espalhando pelo mundo. Para evitar que os shinobi de Konoha questionassem por que um herói de guerra estava sendo caçado repentinamente, a liderança da vila revelou o papel de Obito no ataque da raposa de 9 caudas. A indignação do shinobi de Konoha, que antes era direcionada a Uchiha Itachi pelo massacre Uchiha, rapidamente mudou de rumo, passando a condenar Obito pela catástrofe da raposa de 9 caudas. Terra de Campos. Nova base de Orochimaru. Obito e Itachi foram designados para monitorar Orochimaru, transformando este lugar em um ponto de encontro para os shinobi renegados de Konoha. Obito, Itachi, Orochimaru. 3 shinobi renegados de nível S de Konoha, juntamente com Anko Mitarashi e Kabuto Yakushi, que ainda não haviam rompido completamente os laços com a vila. Essa formação era suficiente para encontros frequentes. Naturalmente, todos eles estavam cientes do aviso de recompensa de Konoha. Parece que Minato-sensei revelou alguns segredos antes de morrer. Ao saber da notícia, Obito imediatamente percebeu que Minato Namikaze devia ter revelado partes de sua identidade antes de morrer. Quando Hiruzen Sarutobi combinou essa informação com o relatório de Kakashi, provavelmente deduziu a verdade sobre o ataque da raposa de 9 caudas. Itachi apertou silenciosamente sua kunai. Este homem é o verdadeiro culpado pelo desastre da raposa de 9 caudas. Embora o clã Uchiha não tenha sofrido grandes baixas naquela noite, o episódio destruiu permanentemente qualquer esperança de reconciliação entre eles e a liderança de Konoha. Eu não entendo. Itachi balançou a cabeça e perguntou baixinho: por que você atacou Konoha com a raposa de 9 caudas naquela noite? O que é tão difícil de entender? Eu simplesmente queria a raposa de 9 caudas e destruir Konoha. Obito inclinou a cabeça para trás, contemplando a lua como se estivesse relembrando o passado. Talvez ele tivesse feito isso para romper seus laços com Konoha, ou talvez simplesmente quisesse ver o mundo em chamas. Após a morte de Rin, depois que ele tomou conhecimento do plano Olho da Lua, o mundo e todos os seus habitantes haviam perdido todo o sentido. Seu antigo professor Minato Namikaze e Kushina Uzumaki, que um dia se importaram com ele, não importavam mais. Seus antigos camaradas em Konoha eram irrelevantes. Assim como, Obito percebeu o ódio no tom de voz de Itachi e acrescentou casualmente: eu também não entendo por que 2 meses atrás, você de repente me convidou para ajudá-lo a massacrar nosso clã. O Sharingan de Itachi brilhou em vermelho. Vocês dois gostariam de um chá? Kabuto aproximou-se com 2 xícaras de chá, seus óculos refletindo a luz enquanto ele sorria educadamente. Ultimamente, Kabuto tinha passado por muita coisa. Desde o desaparecimento de Shigen, Kabuto estava inquieto, temendo que Orochimaru o punisse. Mas, Orochimaru nunca o culpou, porque o próprio Orochimaru havia caído nas garras de Shigen. Originalmente, ele planejava manipular Shigen, mas em vez disso tornou-se um de seus peões. A rapidez dessa reviravolta deixou Kabuto perturbado. No entanto, após saber da mudança de mentalidade de Shigen por meio de Orochimaru, Kabuto decidiu fingir que nada havia acontecido e retomou seu papel como assistente de Orochimaru. Talvez Shigen nunca tivesse realmente se importado com ele, assim como Obito não se importaria com alguém tão insignificante quanto ele. Obito sequer cumprimentou Kabuto. Para ele, Kabuto não passava de um ninja médico comum, fraco, inútil, sem valor algum. Obrigado, Sr. Kabuto. Itachi, no entanto, acenou educadamente com a cabeça em sinal de gratidão. Você tem algum doce? Anko bocejou enquanto se aproximava de Kabuto, pegando casualmente uma xícara de chá. Onde Orochimaru está escondido hoje? Preciso ficar de olho nele. O sorriso de Kabuto ficou um pouco tenso, mas ele ainda lembrou. Lord Orochimaru está no laboratório 3, mas você deve adiar a tentativa de assassiná-lo hoje. Deixe-o terminar pelo menos um experimento. Sim, entendi. Anko acenou com a mão, dispensando-o com desdém, desembainhando sua kunai e admirando sua lâmina afiada. Ultimamente, ela vinha tentando matar Orochimaru em todas as oportunidades. A qualquer momento, em qualquer lugar. Felizmente, Orochimaru nunca retaliou. Por quê? Anko era um idiota. Isso já era de conhecimento geral nesta base. Ela pensava que havia se infiltrado na Akatsuki para monitorar Orochimaru, mas, na realidade, ela era a alavanca que Shigen usava para manter Orochimaru sob controle. Kabuto. Itachi tomou um gole de seu chá e perguntou indiferentemente: você retornará a Konoha amanhã para contatar Danzou, correto? Sim. Kabuto sorriu e acenou com a cabeça. Desta vez, porém, ele tinha seus próprios motivos ocultos. Além de contatar Danzou, Kabuto planejava visitar o orfanato onde ele havia crescido. Graças à influência de Shigen, Kabuto começou a questionar o propósito de sua vida. Ele acreditava que seu objetivo era seguir Orochimaru, mas agora já não tinha tanta certeza. Ele não queria que ninguém soubesse dessa dúvida. Talvez, Shigen sabia a resposta, mas aquele homem havia se transformado de um mero ninja médico em uma figura sombria que manipulava o mundo. Ele não perderia tempo com algo tão trivial quanto a confusão pessoal de Kabuto. Você vai voltar para Konoha? Anko perguntou distraidamente antes de acrescentar um pedido. Traga-me alguns dangos da aldeia quando voltar. A expressão de Itachi escureceu. Traga um pouco para esse cara também. Anko olhou para Itachi. Lembro-me de tê-lo visto com a namorada na fila da loja de doces uma vez. A expressão de Itachi escureceu ainda mais.
Ai. Kabuto mudou de assunto imediatamente, percebendo que a namorada de Itachi provavelmente havia morrido durante o massacre Uchiha. Há mais alguma coisa que você precise da vila? Kabuto, você poderia levar algumas informações para o terceiro Hokage para mim? Anko deu um sorriso travesso. Diga a ele que Danzou é uma escória. Ele esteve trabalhando com ninjas renegados como Orochimaru esse tempo todo. Ele precisa ser eliminado o mais rápido possível. Tosse, tosse, tosse. Kabuto engasgou com o chá. Não havia nenhuma maneira de ele fornecer essa informação. Preciso fazer as malas. Kabuto suspirou, balançou a cabeça e saiu com sua bandeja, dirigindo-se para as profundezas da base. Ele empurrou delicadamente a porta do laboratório 3. A vigilância da Akatsuki não é muito rigorosa. Ajustando os óculos, Kabuto relatou suas observações a Orochimaru. Obito e Itachi não parecem particularmente interessados em ficar de olho em você. Você vai embora quando eu me for? Kabuto nem se deu ao trabalho de mencionar Anko. Ela não era considerada uma agente de vigilância de verdade. Não há necessidade. Orochimaru deu uma risadinha, batendo levemente no vidro aquecido do tubo de ensaio. Se essa é toda a vigilância da Akatsuki, então eles claramente não estão preocupados com a minha fuga. Não sairei daqui até concluir meu próximo avanço no celo amaldiçoado. Kabuto. Na volta, faça um desvio até a base norte e traga aquelas crianças de volta, principalmente Kimimaro e Jugo. Talvez. Os pensamentos de Orochimaru se voltaram para seu subordinado mais leal e, em seguida, para as lendárias habilidades médicas de Shigen. Se Lord Shigen estiver disposto a ajudar, talvez haja uma maneira de curar a doença de Kimimaro. Não importa o quanto Shigen tivesse mudado. O mundo ainda o via como curandeiro supremo. É uma pena. Orochimaru não pôde deixar de se lembrar do que Kabuto havia lhe relatado sobre a pesquisa de Shigen sobre a técnica de reencarnação do corpo impuro. Naquela época, ouvi dizer que o Lord Shigen estava pesquisando a alma e havia desenvolvido um protótipo de jutsu de transferência de alma semelhante à técnica de reencarnação do corpo impuro. É verdade. Kabuto assentiu, e até elaborou mais. De acordo com a descrição do Lord Shigen, em vez de transferência de alma, é mais uma substituição de corpo. Este jutsu é usado principalmente em conjunto com outra tecnologia de clonagem. Ao clonar um corpo que pode se fundir perfeitamente, mas sem alma, a partir das células do paciente, e transferir a alma do paciente para o corpo perfeito. Isso pode resolver algumas doenças intratáveis no mundo, como o problema de falha de certos órgãos insubstituíveis no corpo humano. Um toque de surpresa de repente brilhou nos olhos de cobra de Orochimaru. Isto é, não era exatamente o que ele queria, embora em comparação com a sua prática de invadir continuamente os corpos de outras pessoas através da técnica de reencarnação do corpo impuro para obter o conhecimento e o poder dos outros, a tecnologia complementar de Shigen também poderia alcançar a verdadeira imortalidade. E que corpo era mais adequado do que o seu próprio? É uma pena. O rosto de Orochimaru não pôde deixar de escurecer novamente. Porque ele achava que Shigen provavelmente não teria tempo para pesquisar a tecnologia de clonagem que poderia ser combinada com a técnica de reencarnação do corpo impuro, pelo menos não antes da conclusão do plano da Akatsuki. No entanto, a outra parte também lhe forneceu uma nova ideia. Afinal, a ocupação de corpos de Orochimaru com a técnica de reencarnação do corpo impuro também tinha uma certa incontrolabilidade. Seu corpo se deterioraria gradualmente até ficar inutilizável. Ele poderia pesquisar essa tecnologia de clonagem e tentar preparar um corpo de reserva perfeito para si a qualquer momento. Lord Orochimaru? Kabuto olhou surpreso para Orochimaru e perguntou novamente, Lord Orochimaru, eu preciso voltar para relatar secretamente informações sobre o Lord Shigen ao Lord Danzou? Não faça isso. Orochimaru imediatamente rejeitou a sugestão de Kabuto, e sorriu, mostrando os dentes. Eu ainda quero manter um relacionamento amigável com este Lord Shigen, pelo menos antes de eu descobrir a maneira de fazer a tecnologia de clonagem. Embora eu também queira usar Danzou e Konoha para lidar com a Akatsuki, se aquele idiota do Danzou souber das informações de Shigen neste momento, a Akatsuki definitivamente suspeitará que fomos nós que vazamos a informação, e então seremos nós que teremos problemas. Vá fazer suas coisas, Kabuto. Esta viagem a Konoha é apenas para restabelecer o contato normal. Orochimaru esticou a língua e lambeu os lábios com um certo desejo, e não precisamos fazer muito. Sem surpresa, Danzou certamente enviará seu povo para me ver, para garantir que a notícia que você trouxer de volta seja precisa. Quando o povo dele descobrir a existência da Akatsuki e de Shigen, isso não será considerado um vazamento nosso. Sim, Kabuto abaixou a cabeça ligeiramente. Claro, eles não perceberam. Um clone de Zetsu branco estava monitorando cada movimento de Orochimaru e Kabuto, relatando suas conversas a Shigen uma por uma, em toda a base, aberto e secretamente de cima a baixo. Com exceção de Kabuto ao lado de Orochimaru, basicamente todos eram pessoas que monitoravam Orochimaru. Mesmo assim, isso não parecia impedir a estratégia abertamente orquestrada e guiada por Orochimaru nas sombras. Realmente sinistro e astuto. Shigen não pôde deixar de suspirar. Com a sua personalidade, ele parecia impotente diante de uma estratégia que poderia ser considerada abertamente orquestrada como a de Orochimaru. Precisa que eu mate Kabuto? O cérebro do clone de Zetsu branco era ainda mais simples do que o de seu corpo principal. Como o corpo principal de Zetsu branco e Zetsu negro estavam fora procurando pessoas adequadas para convidar para Akatsuki, este clone de Zetsu branco estava descaradamente disposto a assumir a grande responsabilidade. Não há necessidade disso. Shigen balançou a cabeça e ordenou suavemente, vá e continue monitorando Orochimaru.
Por acaso eu tenho algum tempo. Deixe-me cuidar disso pessoalmente. No dia em que ele ressuscitou pela segunda vez, ele havia deixado uma névoa no coração de Kabuto, fazendo com que a névoa cobrisse novamente o caminho errado de Kabuto seguindo Orochimaru. Shigen abriu um pergaminho. Nele estava desenhada a imagem de uma mulher loira e gentil. Esta era a alma com uma obsessão persistente que ele havia resgatado no mundo inferior. Shigen não mentiu para Kabuto, porque ele realmente havia resgatado a alma de Nono Yakushi nas fendas do mundo inferior, embora eu não seja bom em ser um mentor de vida. Mas eu finalmente disse a você quando entreguei sua alma à terra pura do mundo inferior que aquela criança chamada Kabuto definitivamente se libertaria do sofrimento do mundo atual, e seu orfanato definitivamente seria cuidado por alguém. E missão Rank SSS. Quando Kabuto Yakushi estiver confuso sobre sua vida, encontre um verdadeiro objetivo de vida para ele. Capítulo 107. No dia seguinte. Sem obstáculos em seu caminho, Kabuto rapidamente chegou a Konoha. Após se infiltrar secretamente na vila, ele não procurou imediatamente Danzou Shimura, mas dirigiu-se silenciosamente ao orfanato onde havia crescido. O orfanato Konoha não havia mudado muito. O número de crianças que abrigava havia diminuído, e os cuidadores que permaneceram envelheceram com o passar dos anos. Seus amigos de infância já se foram há muito tempo. Kabuto estava parado num canto do orfanato, relembrando o momento em que chegou ali pela primeira vez. Seus colegas de brincadeira lhe deram um capacete de presente e a partir de então, ele passou a ser chamado de Kabuto. Quem é você? Uma cuidadora idosa o notou, olhando curiosamente para o jovem shinobi de cabelos grisalhos e óculos. Apenas alguém que deseja fazer uma doação. Kabuto ajeitou os óculos, disfarçando a leve decepção por não ter sido reconhecido. Falou baixinho. Ouvi dizer que este orfanato sempre teve dificuldades financeiras. É verdade. A velha enxugou o suor da testa e suspirou. Desde que nosso diretor faleceu, não temos ninguém para lutar por financiamento. Mal conseguimos sobreviver. No entanto, sua expressão de repente se tornou complexa. Mas hoje talvez não precisemos mais de fundos extras. Recentemente um amigo da diretora fez uma doação generosa, suficiente para manter o orfanato funcionando por pelo menos mais 10 anos. Um amigo do diretor? Kabuto ficou estupefato. Desde quando? O diretor Nono Yakushi tinha amigos? Como espiã, ela sempre viverá com cautela nas sombras. Como poderia ter tido a oportunidade de se tornar amiga de alguém tão rico? Deve ser um amigo próximo. A velha resmungou, como se estivesse comentando alguma fofoca local. Quando ele chegou, trouxe até um retrato do diretor. Parecia alguém importante. Ele está lá dentro agora, cuidando das crianças. A curiosidade de Kabuto aumentou. Mas no momento em que ele entrou, ele viu uma figura familiar. Seu coração se apertou. Shigen. A inquietação de Kabuto aumentou. Na primeira vez que encontrou Shigen, ele presumiu que o homem fosse apenas um ninja médico de bom coração. Mas agora, ele sabia que Shigen era o verdadeiro mentor por trás da Akatsuki. Suas habilidades médicas são incríveis. O menino do orfanato agarrou o peito, maravilhado, e exclamou para o médico que o havia tratado: não dói mais. A cuidadora disse que nossa antiga diretora também era uma ótima curandeira. Quem será que é melhor, você ou ela? Sou eu. Shigen respondeu sem hesitar e até deu um exemplo. Sua diretora também era habilidosa em ninjutsu médico, mas sempre que me via, nunca ousava se autodenominar uma ninja médica na minha frente. Realmente, eu não minto. Uau! Os olhos do garoto brilharam de admiração. De repente, ele se lembrou de um boato que circulava na vila. Então, quem é melhor, você ou Lady Tsunade? Ouvi dizer que ela é a ninja médica mais forte de todo o mundo shinobi. O zelador disse que quando ela voltar, com certeza poderá me curar. Shigen baixou a cabeça, perdido em pensamentos por um instante. Não estava claro se ele estava relembrando os velhos tempos, ou comparando suas habilidades às de Tsunade. Se ela se esforçasse o suficiente, talvez ela seja agora a mais forte. Shigen não negou o talento de Tsunade. Ele não se importava se a criança o entendia ou não e simplesmente explicou: porque eu já ensinei tudo o que sei, mas nunca vi me ensinar nada. Dito isso, ele acrescentou casualmente: não importa o quão excepcional ela se torne, no final, eu ainda serei o mais forte. Uau! O menino ficou completamente maravilhado. Então, fez outra pergunta: e você e o Lord Shigen? Quem é o mais forte? Mesma força. Shigen bagunçou o cabelo do menino e deu um tapinha leve em sua testa. Agora vá brincar com seus amigos. De hoje em diante você pode fazer o que quiser. Sim. O menino saiu correndo alegremente. Assim que o menino se foi, Shigen acenou para o zelador que viera agradecê-lo. Então, ele se virou para encarar Kabuto. Você está atrasado. Sim. O coração de Kabuto afundou. Como esperado. Shigen já sabia que ele viria para cá. Mas por que ele estava ali agora? O que ele queria com o orfanato? Pensei que você não viria. Shigen se levantou, lançando um olhar para o retrato de Nono Yakushi na parede. Afinal, quando a ajudei a partir em paz, prometi a ela que seus filhos estariam seguros. Mas desde que você chegou, acho que não preciso mais me preocupar com este lugar. Sim. Kabuto fez uma profunda reverência com a voz baixa. Obrigado, Lord Shigen. Eu pensei. Ele havia pensado. Shigen havia mudado demais e não se importava mais com pessoas insignificantes como ele. Você vai ficar aqui? Shigen perguntou diretamente. Este orfanato foi seu lar durante a infância. Você e Nono Yakushi dedicaram muito a este lugar. Lar? Kabuto murmurou a palavra desconhecida. Então, ele balançou a cabeça lentamente. Não posso ficar aqui. Mesmo que ele quisesse. Orochimaru e Danzou jamais permitiriam isso. Orochimaru já o havia transformado em seu peão. Danzou sabia que possuía segredos demais. Se ele tentasse sair, Danzou usaria o orfanato contra ele para forçá-lo a voltar a ser um espião. E Danzou era mais do que capaz de fazer tal coisa. Mas
Kabuto não tinha ideia de como escapar daquela situação. Mesmo que ele buscasse proteção sob a tutela de Shijin, que valor ele poderia oferecer? Sua habilidade da qual mais se orgulha, ninjutsu médico? Shijin era o maior ninja médico que já existiu. Sua habilidade como espião. Akatsuki não precisava de um informante como ele. Neste mundo, é sempre preciso dar algo em troca. Até mesmo a bondade e o amor precisam ser retribuídos. Ele sempre fora grato a Shijin por libertar a alma de Nono. E agora? Shijin fez uma doação ao orfanato em nome de Nono. Continuar a receber sem dar nada em troca. Foi contra tudo que Kabuto havia aprendido. Não foi assim que ele foi criado. Caso contrário, ele jamais teria se voluntariado para ser espião. Parece que você ainda está inseguro. Shijin parecia não ter ideia do que Kabuto estava pensando. Ele simplesmente presumiu que Kabuto ainda estivesse perdido. Com naturalidade, ele disse, o tempo não espera por você. Não. Kabuto balançou a cabeça, com o olhar cabisbaixo. O mundo Shinobi é um caos de conflitos. Mesmo que eu fique aqui, nunca haverá paz. Minha mera presença traria perigo para este orfanato. Shijin assentiu com a cabeça, como se tivesse entendido. Então, com uma voz estranhamente calma, ele disse, então vamos mudar este mundo primeiro. Quando ele não estiver mais cheio de guerra, vocês poderão voltar. Kabuto ficou paralisado. Ele mal podia acreditar no que ouvia. Mudar o mundo? Ele tinha noção do quão absurdo aquilo soava? Nem mesmo Hashirama Senju, o deus Shinobi, conseguiu pôr fim ao período dos reinos combatentes. E após a sua morte, o mundo Shinobi mergulhou em um derramamento de sangue ainda maior. Tal coisa era impossível. Até mesmo Orochimaru, uma das mentes mais brilhantes, achava que os objetivos da Akatsuki eram delirantes. Nem mesmo Shijin conseguiu mudar o mundo de verdade. Esse tipo de pensamento é muito ingênuo. Kabuto mordeu o lábio, tentando convencê-lo. Enquanto houver humanos, enquanto houver Shinobi, o conflito nunca terá fim. Ninguém pode mudar este mundo. Essa era a verdade inegável deste mundo. E, no entanto, Shijin permaneceu diante dele com a expressão inalterada. Seu olhar mortalmente calmo pousou no rosto conflituoso de Kabuto. Kabuto Yakushi, você me seguirá? Capítulo 108. O quê? Isso é algum tipo de piada? Quando Shijin perguntou a Yakushi Kabuto, o coração de Kabuto apertou violentamente. Ele nunca esperava que Shijin o convidasse. Embora Kabuto sempre tivesse tentado dissuadir Shijin, chegando a achar suas ideias ingênuas e tolas demais, o convite repentino fez com que Kabuto, inconscientemente, zombasse de si mesmo. Alguém tão comum quanto eu. Será que eu realmente teria a sorte de receber tal reconhecimento? O coração de Kabuto batia descontroladamente, suas emoções o dominavam sem controle, chegando a deixar sua boca seca. Lorde Shijin, você não deseja? Shijin ficou ligeiramente surpreso com a reação de Kabuto. Claro que não. Kabuto ficou ainda mais ansioso. No momento em que ouviu o convite de Shijin, ele quis segui-lo sem hesitar. Então venha comigo e experimente. Shijin olhou para o orfanato dilapidado e falou suavemente. Venham comigo e mudem este mundo. Vamos trazer a paz eterna. Quando esse momento chegar, vocês poderão retornar a este orfanato. É missão de rank SSS. Quando Yakushi Kabuto se sentir perdido na vida, ajude-o a descobrir seu verdadeiro propósito. Missão concluída. Recompensa, Edo Tensei, versão completa, tecnologia de modificação do corpo humano, versão completa, e tecnologia de transplante celular, versão completa, ponto. A mente de Shijin estremeceu. Então, a versão completa, concedida como recompensa da missão significava as formas finais aperfeiçoadas? Shijin compreendia profundamente as vastas diferenças entre as várias versões do Edo Tensei, pois vinha aprimorando e pesquisando continuamente a técnica desde que a obteve. Agora, não havia necessidade de perder mais tempo. O Edo Tensei aperfeiçoado era terrivelmente poderoso, seus requisitos para um cadáver eram drasticamente reduzidos. Enquanto o indivíduo ressuscitado podia retornar ao seu auge de força, mantendo sua inteligência e autoconsciência. Mais importante ainda, essa versão aperfeiçoada aumentou consideravelmente o controle do conjurador. Bastava emitir um comando simples para que a alma ressuscitada, mesmo que relutante, fosse forçada a agir de acordo com a vontade do conjurador, comparado com o Edo Tensei. As tecnologias de modificação do corpo humano e transplante de células eram igualmente aterrorizantes. Shijin já havia estudado tecnologia biológica antes, usando-a como disfarce para enganar Zetsu Negro sobre seu verdadeiro poder. No entanto, as versões aperfeiçoadas estavam além da sua imaginação. Essas duas técnicas poderiam transformar o corpo humano em uma arma monstruosa, permitindo que um indivíduo adquirisse, por meio de experimentação, todas as habilidades que compartilham uma base biológica. Por exemplo, a marca da maldição que Shijin havia pesquisado. Como o chakra é extraído de células humanas. Qualquer pessoa cujo chakra tenha sido contaminado pela marca da maldição de Shijin teria suas células registrando suas propriedades. O que significa que Shijin poderia adquirir suas habilidades através do transplante de células. Naturalmente, isso implicava outra possibilidade. Se alguém obtivesse a marca da maldição de Shijin e suas células, poderia usar essas tecnologias para adquirir as habilidades de todos os outros marcados pelo selo de Shijin, chegando até mesmo a obter uma porção do próprio poder de Shijin. Shijin nunca foi mesquinho com aqueles que o seguiam. Ele colocou uma marca da maldição no braço de Kabuto, aumentando significativamente a energia natural dentro dele. Esta é a marca da maldição do Lorde Shijin? Kabuto conhecia bem a natureza da marca da maldição, tendo visto Orochimaru implantá-la em outros. No entanto, ao contrário da marca da maldição de Orochimaru, a de Shijin não parecia tão dominadora. Esta é uma forma de poder. Shijin contemplou o selo com seu significado oculto e explicou suavemente. Talvez, você também possa chamá-lo de chave. Uma chave? Kabuto não entendeu muito bem.
Quando desbloquear, você saberá como usá-lo. Shijin deu um tapinha no ombro de Kabuto, mudando sutilmente de assunto. Leve o tempo que precisar para se acostumar com o poder da marca da maldição. Eu me encontrarei com Danzou em seu lugar. Última vez. Ele tirou demais de mim. Preciso recuperar o que um dia lhe dei. Shijin flexionou os dedos, os olhos brilhando intensamente, pois uma nova missão acabará de aparecer em sua lista de missões. É missão de classificação SSS. Destruir o Kotoamatsukami Mangekyou Sharingan de Shimura Danzou. Então aquele Mangekyou Sharingan surgiu finalmente nesta era? E caiu nas mãos de Shimura Danzou, montanha traseira de Konoha. Nas profundezas da terra, uma extensa base permanecia oculta. Essa base já foi a sede da organização raiz de Danzou. Contudo, 2 meses atrás, durante o massacre do clã Uchiha, Danzou incitou Uchiha Itachi a massacrar seu próprio clã. Como resultado, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, destituiu Danzou de seu cargo, dissolveu a raiz e transferiu seus membros para Anbu. Agora, a base estava praticamente deserta. Apenas um pequeno grupo de pessoas permaneceu como guardas. Isso incluía crianças que Danzou havia treinado secretamente. Embora Danzou tivesse perdido seu cargo de conselheiro de Konoha, ele não havia desistido. Os antigos membros da raiz, agora transferidos para Anbu, ainda lhe permaneciam leais, e ele estava acompanhado por 2 guarda-costas. Mesmo com a influência que ainda lhe restava, poucos acreditavam que ele pudesse ascender ao poder novamente. Afinal, Danzou já tinha 64 anos. 64. Uma idade em que se deve aposentar em paz. Apesar disso, Danzou permaneceu ativo, usando seus leais espiões dentro da Anbu para coletar informações sobre Konoha, buscando uma oportunidade para seu retorno. Ao mesmo tempo, ele prosseguiu seus esforços para minar seu antigo amigo, Hiruzen Sarutobi, o ninja renegado de Rank S, Uchiha Obito, que orquestrou o ataque da raposa de 9 caudas. Danzou estava sentado à sua mesa, analisando as informações mais recentes, com a expressão se tornando sombria. Como esperado, exterminar o clã Uchiha foi a decisão correta. Esses Uchiha nasceram com o mal correndo em suas veias. Sua decisão de eliminá-los não foi um erro. Se outro incidente com a raposa de 9 caudas acontecesse, Konoha, que já foi a vila mais forte do mundo ninja, poderia nunca se recuperar. Só de pensar nisso, ele já se enfurecia. Hiruzen, aquele velho tolo, tinha visto em primeira mão o quão perigosos eram os Uchiha, mas sempre preferiu a clemência. Será que ele se esqueceu de Uchiha Madara, aquele monstro perverso? Durante anos, Danzou nunca se esqueceu de como ele e Hiruzen, quando jovens, haviam encontrado Madara repetidamente enquanto viajavam com Shijin. Cada vez, Danzou ficava paralisado de medo, memórias que ainda hoje lhe causavam humilhação. Foi por esse motivo. Danzou havia levado as palavras de Tobirama a sério. Konoha jamais deveria permitir que outro Uchiha Madara ressurgisse. Ele executou essa vontade sem hesitar. Ele havia concretizado a visão de seu professor. Mesmo assim, Hiruzen ainda afirmava que ele havia ido longe demais. Por mais de 2 meses, nem o terceiro Hokage nem seus conselheiros Koharu e Omura demonstraram qualquer intenção de restaurar a posição de Danzou, deixando-o preso nesta base subterrânea. No entanto, Danzou estava longe de estar ocioso. O massacre Uchiha havia rendido grandes recompensas. Ele secretamente obteve muitos Sharingan, que poderiam ser usados para realizar o Izanagi, o jutsu proibido do clã Uchiha. O único problema era como utilizar esses Sharingan. Afinal, ele já tinha um Sharingan em sua órbita ocular. Danzou acariciou sua órbita ocular enfaixada. Esta órbita continha um Mangekyou Sharingan que ele havia roubado há mais de 2 anos. Ele possuía um dojutsu que poderia ser usado para modificar a vontade do inimigo. Este dojutsu, Danzou já havia pensado em um alvo. Se possível, Danzou esperava usar esse dojutsu em uma pessoa conhecida de seu passado, o ninja médico da era antiga que ele conheceu na juventude. Somente usando-o nele seus benefícios seriam maximizados. O poder da era antiga é muito surpreendente. O conhecimento da era antiga é muito tentador. Embora aquele ninja médico da era antiga já tivesse retornado ao mundo inferior, Danzou acreditava que ele acabaria por ressuscitar, pois ele havia permitido que Orochimaru roubasse o caixão de cristal, apenas esperando que Orochimaru o revivesse com o Edo Tensei. Ter um ninja que pudesse usar qualquer jutsu poderoso a qualquer momento sem a necessidade de selos, juntamente com sua imortalidade do corpo de Edo Tensei e sua esgrima extremamente poderosa, seria suficiente para ajudá-lo a fazer muitas coisas. Em comparação com a arte médica do Senhor, o poder do Senhor é o que Konoha realmente deveria usar. Danzou não pôde deixar de se preocupar com seus planos. Seu propósito de acobertar Orochimaru era poder obter Shijin. No passado, Danzou só queria usar a bondade da outra parte. No entanto, esse uso acabou sendo incompleto. Como a outra parte era um ninja médico de bom coração, era impossível que ele o ajudasse a matar pessoas, e ele também não lhe contaria mais sobre o poder da era antiga. Agora que Danzou possuía um Mangekyou Sharingan que podia modificar à vontade, seus pensamentos se resumiam a controlá-lo. Danzou planejava encontrar uma oportunidade para contatar Orochimaru, que havia desertado de Konoha, para perguntar quando Orochimaru poderia reviver o grande ninja médico com o Edo Tensei, e também para perguntar se Orochimaru tinha alguma maneira de permitir que ele usasse mais Sharingan. Aquele sujeito inteligente certamente tem uma maneira de resolver este problema. Contanto que ele pudesse usar mais Sharingan, ele poderia usar o Izanagi mais vezes. Danzou lembrou-se de que Madara também havia escapado da morte usando o Izanagi, e ele havia se tornado completamente obcecado por este jutsu proibido do clã Uchiha, especialmente depois de usar o Izanagi para surpreender e derrotar seus inimigos.
É uma pena. Este sujeito Orochimaru também está desaparecido. Este sujeito obteve o segredo da técnica do selo amaldiçoado de mim e levou o caixão de cristal daquele senhor debaixo do meu nariz. Danzou olhou para a técnica do selo amaldiçoado em seu braço, um poder que ele havia obtido de Shigen na juventude, que lhe permitiu viajar livremente pelo mundo shinobi com esse poder. No entanto, a ganância é insaciável. Foi a confiabilidade deste poder que fez Danzou querer obter mais da outra parte. Lamentável. Pela chamada segurança, este sujeito Orochimaru cortou o contato comigo. Danzou lamentou internamente não ter cortado o contato abruptamente na época, enquanto pensava em como poderia se reconectar com Orochimaru, que havia desaparecido do mundo ninja há muito tempo. Toque, toque, toque. Batidas na porta vieram de fora. Um jovem ninja de cabelo laranja entrou, ajoelhou-se sobre um joelho no chão e relatou com um pouco de nervosismo. Lord Danzou, alguém veio pedir para vê-lo. Pedir? Para me ver? O rosto de Danzou enrugou-se. Essas duas palavras. Quando é que se tornaram associadas à base da raiz? Ao longo dos anos, com exceção do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, qualquer pessoa que viesse à base da raiz não poderia usar essa palavra. Sim. O jovem ninja hesitou um pouco no rosto e explicou. A outra parte afirma ser o contato de Orochimaru, e encontrou diretamente a entrada da nossa base, dizendo que tem um assunto importante e precisa ver o Lord Danzou. A pessoa de Orochimaru. Os olhos de Danzou se arregalaram de repente. Isso é realmente. Tudo que ele pensava se tornava realidade. Danzou rapidamente escondeu sua perda de compostura e semicerrou os olhos novamente. Ele se lembrou dos subordinados arrogantes e presunçosos de Orochimaru no passado, e achou que esta pessoa de contato que apenas exigia vê-lo nem era tão rude. Não é comum encontrar um sujeito tão educado. Traga-o. Danzou olhou para o jovem que estava prestes a sair e ordenou em voz profunda, como um velho comum e severo. Leve algumas crianças para guardar do lado de fora da base. Não deixe ninguém se aproximar da base, independentemente de qualquer coisa. Orochimaru era, afinal, o ninja renegado de Konoha. Danzou não gostava de fazer contato com o povo de Orochimaru dentro da vila de Konoha, e ele até evitava contato com os espiões e agentes secretos que Orochimaru havia deixado em Konoha antes de desertar. Parece que o tempo lá fora deve estar bom. Danzou não havia saído desta base subterrânea escura e úmida por um tempo, mas seu humor estava secretamente melhorando devido à chegada desta pessoa de contato. Todos os problemas deste período pareciam estar prestes a desaparecer neste momento. A luz bruxuleante das velas projetava sombras sinistras pelos corredores da base da raiz. Devido à falta de pessoal alocado, a base parecia oca e vazia. Uma figura usando um chapéu de abas largas caminhava pelos corredores, sua sombra alongada se estendendo sob a luz tênue das velas, tornando a atmosfera ainda mais sinistra. Seu corpo estava mudando rapidamente. Até mesmo sua sombra estava ficando mais comprida. Sovosh, uma porta deslizou silenciosamente e se abriu. Danzou estava sentado em seu lugar de costume, servindo-se calmamente de uma xícara de chá. Quando ergueu os olhos e viu o visitante usando um chapéu, não demonstrou nenhuma surpresa. Orochimaru te enviou, não foi? Encontrar-se sozinho com um estranho poderia ter sido arriscado. No entanto, Danzou não se preocupava com sua segurança. Ele sabia que poucos no mundo ninja poderiam representar uma ameaça real para ele, especialmente dentro dos muros de Konoha. Sim, o visitante permaneceu imóvel e respondeu simplesmente. Então ele deve precisar de algo de mim? Danzou conhecia Orochimaru muito bem. Um sorriso de desprezo se curvou em seus lábios. Desde que saiu de Konoha ele tem se dado muito bem. Se aquele desgraçado não estivesse em apuros, não viria me procurar. Sim, a voz do visitante permaneceu calma. Onde está Orochimaru agora? Danzou tomou um gole de chá sem pressa, sem se dar ao trabalho de olhar para o convidado. Meus homens o procuram há muito tempo, mas não encontraram nenhum vestígio. Agora mesmo? Ele se juntou a uma organização bastante problemática. O visitante franziu ligeiramente a testa e falou em voz baixa. Embora já tenha estabelecido uma nova base na terra dos campos de arroz, ele ainda não consegue escapar da influência da organização. Qual organização? Danzou mal prestou atenção, chegando a zombar. Então ele precisa de ajuda para lidar com uma mera organização? Parece que ele não é tão capaz quanto pensa sem a proteção de Konoha. Aquele idiota arrogante. E mesmo assim ele não consegue lidar nem com alguns jogadores de baixo escalão no mundo ninja? Esta organização. O visitante levou a mão lentamente ao chapéu. Você deve estar bastante familiarizado com ele. Aliás, você já teve contato com eles antes. Eu tenho. Danzou franziu a testa, pensativo, mas de repente sentiu que algo estava errado. Seus instintos se aguçaram. Algo estava errado. Ele ergueu a cabeça bruscamente e fixou o olhar no visitante. Aquela voz estava se tornando cada vez mais familiar. E aquele tom arrogante e zombeteiro, ninguém que o conhecesse de verdade ousaria falar assim. O chapéu de abas largas levantou-se ligeiramente, revelando um par de olhos em forma de fendas semelhantes a serpentes. Por trás daqueles olhos havia um rosto pálido e anguloso. Um sorriso sinistro curvava-se nos cantos de seus lábios. Não era ninguém menos que Orochimaru, antigo aliado de Danzou. Os dedos longos e finos de Orochimaru repousavam sobre seu chapéu. Ele não fazia nenhum esforço para esconder sua verdadeira identidade, como se não se importasse que Danzou pudesse ver seu rosto ali. Você. A expressão de Danzou mudou. Ele jamais imaginaria que Orochimaru viria encontrá-lo pessoalmente. Seus guardas haviam relatado que o visitante era apenas um mensageiro de Orochimaru.
Devem ter verificado a identidade da pessoa, mas não perceberam o disfarce de Orochimaru? Isso foi bastante constrangedor, principalmente porque Danzou acabará de falar mal dele. Felizmente, Danzou não se importava muito com essas trivialidades. Ele sabia que Orochimaru não se ofenderia com algo tão insignificante. Então, casualmente, pegou sua xícara de chá e continuou bebendo. Já faz um tempo, Danzou. Orochimaru estudou o ancião enfaixado à sua frente, com uma expressão levemente nostálgica, como se estivesse realmente reencontrando um velho conhecido depois de muitos anos. De fato, já fazia muito tempo. O tempo havia esculpido sulcos profundos no rosto de Danzou. O homem que outrora transbordava ambição e crueldade havia se tornado um ancião frágil, agarrando-se desesperadamente ao poder que lhe restava. Você tem muita audácia. Danzou, alheio aos pensamentos de Orochimaru, estava, em vez disso, irritado com sua imprudência. Ele usou isso como desculpa para dissipar o constrangimento com um tom cortante. Se irusem descobrir que você se infiltrou na vila. A segurança de Orochimaru não era uma preocupação de Danzou. O que importava era que se o encontro deles fosse descoberto, ele também seria implicado. Neste momento, ele provavelmente está muito ocupado para perceber. Orochimaru inclinou levemente a cabeça, como se estivesse relembrando seu antigo mestre. Recentemente preparei um belo presente para ele. E depois de hoje, ele terá ainda menos capacidade de se concentrar em detalhes insignificantes como este. O que é que você fez? Danzou estreitou os olhos. Antes que você me pergunte isso. Orochimaru estendeu os braços, sua voz carregando uma acusação implícita. Não deveria ser eu a perguntar o que você fez? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.